Quais são os desafios desse transtorno? Como tratar esse transtorno e quais são os desafios? Eu acho que o tratamento a gente consegue aí, através do. Eu consigo ter bastante retorno positivo através da terapia focada em esquemas, tá? A gente não foca necessariamente no transtorno, quer dizer, foca no transtorno, mas de uma maneira mais indireta, dentro da terapia focada em esquemas. Aliás, eu adoro a terapia focada em esquema, eu gosto bastante. Eu acho que de fato traz bastante resultado, tá? Então, o tratamento ele se dá. Existem aí algumas evidências científicas que sim, o tratamento relacionado à psicoterapia focada em esquema, ela pode gerar bastante resultado positivo, tá? Muitas vezes a gente tende, o ideal dentro dessa terapia é que a gente consiga fazer alguma regulação das emoções, então fazer com que a pessoa entenda como que ela pode regular as emoções porque ela está aí. É óbvio que isso tem que ser associado ao tratamento farmacológico, então o psiquiatra ele precisa realmente, essa pessoa precisa realmente passar por um psiquiatra. Porém, a gente consegue, através da terapia dos esquemas, eu pretendo fazer uma live aqui, então eu acompanho o canal, pretendo fazer uma live aqui falando um pouquinho da terapia dos esquemas, que eu acho que é uma terapia que ajuda bastante dentro desse processo. A gente trabalhar com a regulação das emoções, né? Então, fazer com que ela consiga, de certa forma, se acalmar quando está chateado, de certa forma, controlar a raiva e fazer algum tipo de regulação das emoções que aparece com bastante intensidade dentro desse processo, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer antes da regulação das emoções é, de fato, fazer um vínculo e focar para que essa pessoa cuide da própria vida no sentido de não cometer algum tipo de ato de mutilação ou de ideação suicida quando ela estiver em tratamento. Então, de certa forma, a gente precisa acompanhar essa pessoa mais de perto, a gente precisa estabelecer um vínculo com ela e, a partir daí, estabelecer um trato mesmo, né? Para que ela consiga, durante o período de tratamento, ela consiga, de certa forma, até para que ela evolua com uma certa constância, primeiro, preservar a própria vida. Então, a primeira coisa que você precisa observar dentro do processo de psicoterapia é justamente como que está essa questão voltada à ideação suicida, tá? Depois, a partir daí, a gente precisa tentar regular aí questões voltadas para a emoção, entender como essas emoções podem contribuir aí para o problema. Isso é um trabalho de psicoeducação muito importante, então a gente precisa fazer com que ele entenda como essa regulação das emoções, de certa forma, pode contribuir aí para que gere dificuldades ou problemas relacionados à saúde mental dela, e também para que ela entenda quanto a situação do outro contribui para que ela expresse essa raiva, não consiga regular as próprias emoções. Então, essa junção aí de fatores também vai contribuir para que ela consiga lidar com esse transtorno de uma maneira mais positiva, tá? E, de certa forma, também fazer com que ela entenda, tentar fazer com que ela reflita e compreenda sobre a mente dos outros, né? Então, ela tem uma dificuldade também de entender o outro, o espaço do outro, o processo do outro. Então, de certa forma, a gente precisa fazer um acolhimento, mas fazer um trabalho de psicoeducação, fazer um trabalho de autoconhecimento, para a partir do autoconhecimento, ela conhecer também os processos do outro, entender que os processos do outro é do outro e isso não pode servir de gatilho para que ela tenha aí as suas dificuldades. Então, é muito importante a gente saber, de certa forma, separar as coisas e fazer com que ele consiga, de certa forma, separar. Mas eu acho que também o mais
o maior desafio, o mais desafiador do tratamento aí de pessoa com transtorno de personalidade borderline é porque da mesma forma que ela é inconstante na vida, da mesma forma que ela tem dificuldade aí de estabelecer algum vínculo na vida dela, ela vai ter aí uma dificuldade de estabelecer algum vínculo com o psicoterapeuta. Então, de certa forma, a retenção, trazer essa pessoa para um processo de psicoterapia mais constante e reter esse paciente se torna também um desafio. Então, a gente precisa observar, precisa olhar com bastante atenção, conhecer a psicopatologia, entender que, de fato, trata-se do transtorno de personalidade borderline, porque isso vai gerar um desafio maior para a gente, mas, de certa forma, é importante com que a gente observe todo esse processo para que a gente consiga lidar com tudo isso de uma maneira mais positiva e conseguir não só prevenir, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, prevenir a vida, né? Então, fazer com que essa pessoa se mantenha viva aí durante o tratamento não, mas se mantenha vivo, mas de certa forma entender que o vínculo é um momento muito especial para esse paciente. Então, é muito importante que você consiga, de certa forma, estabelecer um vínculo bem feito desde a primeira consulta, porque aí você vai ter resultado positivo aí para o restante do tratamento, tá? Porque a inconstância dele, da mesma forma que ele é inconstante lá fora, ele é inconstante aí no tratamento. Então, se você consegue focar nesse processo, provavelmente você vai ter resultados muito mais positivos. Se você focar e entender que se trata de um transtorno de personalidade borderline, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de facilidade de estabelecer um vínculo e ter resultados mais positivos, tudo bem? É isso, gente, que vocês quiserem saber aí mais sobre alguns transtornos, eu acho que vale passar aí no canal, dar uma olhada pro que eu falei aí, transtorno afetivo bipolar, e também passar e dar uma olhada no de depressão, para a gente entender as nuances, as diferenças, mas entender também que esse transtorno ele deve ser observado com bastante carinho, bastante atenção, porque realmente quem vive essa situação vive uma dor muito intensa e precisa de um tratamento adequado para conseguir aí resultados positivos na sua vida. E nós, como psicólogos, somos também responsáveis por contribuir aí com esse processo de evolução. Tudo bem?